Peço que se identifique também, por favor. Fernando Góes, sou vereador da Câmara Municipal de São Vicente, e dar os parabéns também ao JM pela esta iniciativa, que é, efetivamente, através destes debates que se esclarece a população. Eu queria falar aqui num assunto que eu acho que é das principais preocupações para qualquer munícipe e quem gera os destinos de cada concelho da região, principalmente os do Norte, que é o despovoamento. Efetivamente é uma preocupação que nós temos desde o início que chegamos à Câmara e para as quais há poucas soluções. E nós sentimos as pessoas, principalmente da oposição, a reclamar de que não existem soluções, mas eles também não nos dão soluções. E a verdade é que é um problema estrutural e estratégico e que deve ter uma estratégia bastante consistente para que dê frutos. A Ponta do Sol experimentou recentemente a questão dos nomes digitais, que é, quanto a mim, também uma boa solução, mas não é suficiente. E quando se diz que não é suficiente, nós temos que apresentar as coisas como um pacote, ou seja, nós temos, e como o Presidente disse bem, uma série de incentivos, que talvez muitos concelhos não tenham, e que tem que ser apresentado desta maneira, ou seja, aliado a esta questão dos nomes digitais, que pode ser também criado em São Vicente, é uma sugestão, não é? Há um pacote de medidas complementares, como seja a isenção das taxas para os jovens até aos 35 anos e que têm acontecido em São Vicente, para muitos jovens. Isto, muitas das vezes as pessoas não têm essa noção, mas significam, por exemplo, num projeto médio, significam mais de 2.000 euros de poupança nos jovens, nestas pessoas que estão a construir. Os incentivos à reabilitação dos AROs, nos AROs, só para terem uma ideia, nos AROs, as pessoas que reabilitarem uma habitação com mais de 30 anos e qualquer uma, ou a maior parte da nossa urbanística tem mais de 30 anos, não pagam IMI durante 3 anos, e pode ser prorrogado, não pagam IMT quando compram e não pagam IMT quando vendem a primeira vez. Portanto, é um incentivo. Temos um incentivo familiar e está no mínimo. O apoio à natalidade na Ponta Delgada e na Boaventura, através das juntas de freguesia, a creche escolar e pré-escolar gratuitas, transporte, que o Presidente já falou, os manuais escolares gratuitos, que o Presidente também já falou, bolsa de estudos para todos os universitários, prémio de mérito dos alunos de secundário, e depois também devemos atrair com a dinâmica que o Conselho tem no desporto e na cultura. Falta coisas, efetivamente. E eu acho que no topo do bolo seria um regime especial, diferenciado, para toda a costa norte da Madeira. Isto faria com que se conseguisse atrair indústria ou empresas para o norte da Madeira e pronto, e acabava porque o grande problema de São Vicente neste momento é tem dos mais elevados índices de envelhecimento da Madeira, o que significa que por cada 100 jovens entre os 15 e os 25 anos nós temos mais de 200 idosos, o que significa que tentar perder muita população. E não é com incentivos à natalidade que isto se resolve, porque o incentivo à natalidade só se vai refletir daqui a 15 anos, quando eles entrarem no mercado ativo de trabalho. Portanto, o que nós temos que fazer é medidas concretas para atrair pessoas já nesta faixa, ou superior a esta faixa. Portanto, é muito importante estas medidas. E o regime especial fiscal pode ser a solução, pode ser uma solução para atrair empresas e atrair trabalhadores e quadros que se fiquem cá. E com estas medidas todas complementares, nós conseguimos fixar pessoas cá. É uma solução. Agora, que é difícil? É difícil. Muito obrigado. Temos aqui uma outra questão no meio, por favor. Muito bom dia a todos. Guido Gonçalves. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Jornal da Madeira por mais esta iniciativa, que é de louvar. E gostaria também de congratular o Sr. Presidente e toda a sua equipa, os Presidentes de Junta, pelo trabalho que tem sido feito neste mandato. O Sr. Presidente falou do investimento público que o município tem realizado, mas acho que é importante também focar o investimento privado que tem vindo a acontecer no Concelho de São Vicente, nomeadamente na área do turismo, na recuperação de unidades hoteleiras, hoje, como é publicitado também no suplemento do JM, numa nova unidade hoteleira aqui no centro da vila. Também ao nível da restauração, o aparecimento de novos restaurantes,
e outro também ao nível do comércio, de pequenos supermercados, que era uma lacuna no Conselho e que, infelizmente, nestes últimos anos tem surgido. E acho que este investimento privado deve ser destacado, porque o investimento privado só acontece se os investidores tiverem confiança nos políticos, nos decisores políticos. E, felizmente, aquilo que se tem visto, e sobretudo até mais neste último mandato, foi de facto uma confiança desses investidores no Conselho de São Vicente. E aquilo que pergunto ao Sr. Presidente, e no contacto que tenho com esses investidores, que naturalmente têm que contactar o município para quando querem investir no Conselho, se os mesmos sentem essa segurança e essa confiança por parte dos decisores políticos do Conselho para investir e criar postos de trabalho no Conselho. Outra situação que eu queria aqui fazer referência, o Sr. Presidente tocou aqui na Frente de Mar de São Vicente e disse que gostava que fosse um processo mais simples, menos burocrático, menos conflituoso, comparando com o processo do Caminho das Ginjas. Sr. Presidente, eu também gostaria que assim fosse, mas, a avaliar pelo aquilo que disse a candidata do Partido Socialista, prepare-se, não será. Não será. E o PS, uma vez mais, será o principal opositor de uma infraestrutura para São Vicente. Já o está a ser no Caminho das Ginjas, e pela conversa da candidata em dizer se aquelas verbas não seriam melhor aplicadas noutro projeto, o Sr. Presidente tenha paciência, mas vai-se preparar, porque será novamente uma luta em que é preciso os vicentenses estarem unidos para que ela possa ser realizada. Muito obrigado. Sr. Presidente, se quiser responder. Sim. Bom dia também e obrigado pela questão. Relativamente à questão do investimento, nós, quando incentivamos o investimento no Conselho de São Vicente, com todas as medidas que nós o fazemos, e que, nomeadamente, já elenquei relativamente a questões do próprio PDM, que é aquilo que rege tudo a que é a construção no próprio Conselho, foi exatamente já nesse sentido. Mas há uma coisa que nós sabemos e temos que fazê-lo, que é dar confiança a quem quer investir. E, sobretudo, apelar a uma coisa que é, infelizmente, nós temos que fazê-lo, que é apelar ao investimento com o coração. Porque lembro-me, por exemplo, vou dar o exemplo de um ondeado hoteleiro que foi em 2019, inaugurado em agosto, que o próprio empresário investiu ali mais de 4,5 milhões de euros e que foi, obviamente, que acreditou no Conselho, que é o Conselho dele, mas, sobretudo, investiu com o coração. Porque, provavelmente, se investisse 4,5 milhões de euros em Lisboa, no Porto ou na África do Sul, onde ele está, portanto, poderia ser muito mais rentável. Portanto, também é esse trabalho que tem que ser feito de apelar ao investimento, porque nós somos um concelho pequeno na costa norte da Madeira, queremos atrair investimento, mas só as medidas de incentivo não chegam. É preciso também haver este diálogo, é preciso fazer com que os investidores acreditem e sobretudo, que investam mais com o coração do que com a razão. Aliado a isso, a nível de investimentos, e obviamente estamos a falar agora na área do turismo, a questão do hostel, que vai nascer aqui, que já está aprovado na Vila de São Vicente. Há um projeto também de um novo hotel na Ponta Delgada, em que os próprios investidores, obviamente já tiveram na Câmara de São Vicente, tiveram com o Presidente da Câmara, tiveram com o Vereador do Urbanismo, tiveram com a Sra. Presidente da Sociedade de Desenvolvimento, tiveram com os arquitetos deles, todos numa reunião, para que este processo possa ser uma realidade. Mas, mais uma vez, é preciso chamar um bocadinho ao investimento com o coração. São 12 empresários que não vivem cá, mas que têm ligações cá, inclusivamente quer um, quer outro, tem casa na Ponta Delgada, e que vão fazer este investimento desta forma que irá ser feito. Relativamente à questão da Frente Mar do Calhau e da senhora candidata do PS, vamos
disse relativamente à questão das verbas, foi aquilo que eu já disse. Portanto, as verbas estão alocadas àquele projeto, o outro é prioritário também, é necessário fazer, está a ser feito o estudo como poderá ser feito. Agora, que vai ser mais uma guerra, vai. Pelas palavras que a senhora disse, que vão ser opositores, como estão na Estrada das Ginjas, também vai. Mas o povo de São Vicente já muitas vezes demonstrou ao longo dos anos e ao longo da história que é resiliente, que é lutador e que, se estivermos unidos, vamos conseguir ultrapassar e vamos conseguir fazer aquilo que são os nossos propósitos. Quando eu falava na questão da Frente Mar do Calhau não ser como a questão das Ginjas, é que a verdade é que se fala noutros lados, e não há problema nenhum, quer na Serra, quer no mar. Eu dava o exemplo, por exemplo, na Chada do Teixeira, que é em Santana, em pleno, exatamente igual à das Ginjas relativamente à questão do Olório e Silva, em que estão lá a alcatroar, a requalificar e levantaram o alcatrão, estão a voltar a alcatroar, inclusivamente o alcatroar uma zona que não estava alcatroada, e entretanto eu não vejo ninguém falar. Em São Vicente, vamos aqui e falamos. Vejo a questão da Frente Mar da Ribeira Brava, é que já foi feita e é que vai ser feita, não vi ninguém falar. Mas, e bem, nem eu tenho que falar, só estou a dar o exemplo. Quando se fala na Frente Mar do Calhau de São Vicente, pois é a mesma situação. Estou a ver que, infelizmente, são pessoas que não fazem, mas também não querem que se faça. Então tentam sempre empatar aquilo que são os projetos, que é para depois poderem dizer, afinal, eles disseram que iam fazer, mas ainda não fizeram, como já falaram em relação, ao Poncial falou em relação à Estrada das Ginjas, relativamente nisso. Então a Estrada das Ginjas não ia ser feita, nem disseram que ia fazer a Estrada das Ginjas, então porquê que ainda não está feita? Não está feita porque são eles próprios a criar exatamente estas questões para empatar o processo, para que o processo não ande mais rápido, para depois poderem usar, infelizmente, contra a população de São Vicente.